Muitas vezes nós, seres humanos, temos uma gigantesca dificuldade de dizer adeus. Devido a isso, nós permanecemos ligados a pessoas e projetos que já não valem a pena e que hoje só nos causam angústia e dor. Apesar disso, nós não conseguimos e até mesmo não queremos nos despedir. É sobre isso que eu gostaria de refletir hoje. Um dos vídeos mais assistidos do nosso canal é A Dor do Coração Partido, publicado em setembro de 2016. Nesse vídeo eu expliquei, do ponto de vista do cérebro, o que ocorre dentro de nós quando a gente passa pelo término de um relacionamento, quando nós somos rejeitados ou quando nós passamos pelo processo de luto pela perda de uma pessoa amada. Ocorre que muita gente comentou nesse vídeo perguntando o que fazer. Algumas pessoas disseram: eu estou sofrendo por isso. Sofrendo com uma separação ou com um término de relacionamento, por exemplo. O que eu faço? Como eu faço para sair dessa? Em outras palavras, tendo em vista que, como eu expliquei nesse vídeo, a dor do coração partido, ou seja, as dores emocionais do luto, da separação e da rejeição, tendo em vista que essas dores são reais e, sobretudo, tendo em vista que são dores muito difíceis de superar, o que é que nós podemos fazer para que elas passem mais rápido? Como superar as dores do coração? Não existe uma resposta única para esse tipo de questão. Afinal, cada pessoa tem um perfil emocional diferente. Isso significa que cada pessoa viverá as dores emocionais do seu próprio jeito. Eu tenho certeza de que muita gente que está me ouvindo, quando passa por uma dor emocional, fica alguns meses triste, desanimada, e depois supera, segue a vida. Quando terminou um namoro, por exemplo, você ficou um tempo triste, sem energia, sem ânimo, mas logo depois você conheceu novas pessoas e tocou a sua vida. Mas eu também tenho certeza que alguns de vocês não conseguem superar essas dores com tanta facilidade. Alguns de vocês, após uma dor emocional, ficam muito tempo sofrendo, muitos meses e às vezes até anos de angústia. Existem pessoas, inclusive, que nunca conseguem superar totalmente um trauma emocional e seguem pelo resto da vida marcadas pela perda de uma pessoa amada, seja no término de um relacionamento ou pelo processo de luto. Apesar disso, apesar de cada um de nós vivenciar o processo de dor emocional de jeitos muito particulares, existe um certo padrão de comportamento que dificulta muito a superação de uma dor emocional. Tenta imaginar agora um processo de ruptura emocional, de dor afetiva. Os mais óbvios são os que vêm primeiro à nossa cabeça. O término de um namoro, a separação ou divórcio no casamento, o processo de luto pela perda de uma pessoa amada. Esses são exemplos que nos vêm mais facilmente à cabeça. Mas há também outros exemplos que não são tão óbvios. A mudança de emprego ou até mesmo uma mudança mais radical de carreira, como quando uma pessoa muda seu campo de atuação por completo no mercado, por exemplo. Esses são exemplos não tão óbvios, mas tão reais quanto os outros. Afinal, são processos de ruptura que frequentemente causam certas dores emocionais. Em todos esses casos, existe um tipo de comportamento que é muito prejudicial. E que comportamento é esse? Para falar desse tipo de comportamento, eu vou continuar usando como exemplo o término de um relacionamento afetivo. Porque, afinal de contas, esse é o tipo de dor emocional mais comum. E depois eu vou mostrar como que princípios semelhantes se aplicam a outras dimensões da vida, tal como a vida profissional, por exemplo. Então vamos lá. Se você nunca passou por isso, provavelmente você conhece uma pessoa que passou. A pessoa termina um relacionamento. Geralmente é um término difícil, que costuma ser indesejado, ou seja, a pessoa não queria que o relacionamento terminasse. Ou então, pelo menos, a pessoa não queria que terminasse daquela forma. Por consequência, eis que se instala uma grande dor emocional. A dor do coração partido de que nós já falamos anteriormente. Essa dor é real e intensa. A pessoa é dominada por uma sensação de perda e, com isso, ela passa a sentir uma série de emoções negativas. A mais óbvia é a tristeza, mas também há uma certa perda de sentido na vida. Parece que as coisas não têm mais propósito. Muitas vezes isso vem acompanhado por uma ausência de vontade, ou seja, uma enorme falta de desejo de fazer as coisas, especialmente coisas novas, mas também as coisas que se gostava de fazer antes do término. Pode também ocorrer aquilo que nós chamamos de anedonia, que é a incapacidade de obter prazer com as coisas. Obviamente, um quadro mais sério e longo disso pode até configurar uma depressão,
E nesses casos, a pessoa deve procurar a ajuda de um profissional de saúde mental. De qualquer forma, muitas pessoas que passam por esse processo, nos diversos níveis de gravidade em que ele pode ocorrer, muitas pessoas adotam um certo tipo de hábito. Elas criam o costume de acessar a página do Facebook, o Instagram ou as demais redes sociais do ex-namorado ou da ex-namorada, por exemplo. De forma às vezes meticulosa, elas vasculham as postagens, olham fotos e ficam criando histórias na cabeça a respeito do que ele ou ela está fazendo. Será que ela já está com outra pessoa? Quem que é essa menina do lado dele? E por aí vai. Muitas vezes, a pessoa usa amigos em comum como fonte de informação para saber como o ex ou a ex está, o que ele ou ela anda fazendo, etc. Se você é amigo de uma pessoa assim, ela frequentemente traz à tona, em conversas cotidianas, assuntos que envolvem o ex ou a ex. A pessoa frequentemente rumina emocionalmente o término. Ou seja, ela mastiga pensamentos bons e ruins de novo e de novo, mirabolando possíveis formas de mostrar para o ex ou para a ex que eu já superei isso, ou então que eu estou melhor agora, ou até confabulando pequenas vinganças pelo que foi sofrido. É muito frequente também que isso tudo aconteça enquanto você mantém contato com essa pessoa que te causou dores e tristezas por conta do término. Alguém que te machucou muito, por exemplo, e que vocês acabaram voltando a se falar, às vezes pela internet ou por mensagem. Em contatos que parecem relativamente casuais e cotidianos, a pessoa parece estar tranquila, mas você, como sofreu e ainda sofre muito com o término, sempre sente uma certa tensão emocional, algo de mal resolvido entre vocês. Apesar disso, você continua com esses contatos e com o hábito de pesquisar como está a vida da pessoa. E aí, quando alguém te critica, você geralmente diz que não tem nada a ver, que você já superou, por exemplo. Mas no fundo, se você examinar a sua própria vida, você é capaz de perceber que aquilo está te fazendo mal. Às vezes um pouco e às vezes muito. Pois bem, vamos então falar do cérebro. Como eu disse no vídeo A Dor do Coração Partido, cujo link eu vou colocar na descrição ao final desse vídeo, eu apresentei o que acontece com o cérebro quando você passa por um término de relacionamento romântico doloroso. Mas eu quero voltar a esse tema. Se a pessoa está passando por essa dor, o que acontece com o cérebro dela se ela olhar para fotos do ex ou da ex? O que acontece se a pessoa pensa sobre a relação que terminou? Um estudo publicado em 2010 na revista científica Journal of Neurophysiology analisou a atividade cerebral de participantes que passaram por uma rejeição amorosa, mas que diziam ainda estar apaixonados pela pessoa responsável pela rejeição. Essa atividade cerebral foi analisada enquanto os participantes olhavam fotos das pessoas que os rejeitaram. Os resultados mostraram que, apesar dos participantes estarem passando por um momento muito difícil e triste, um momento negativo segundo eles mesmos, ao olhar as fotos, houve uma maior atividade cerebral com significância estatística em estruturas associadas à recompensa, ou seja, à motivação e ao prazer, e também em áreas cerebrais associadas à fissura, ou seja, o intenso e incontrolável desejo tipicamente encontrado em vício de drogas, tais como a cocaína. Nas palavras dos autores do estudo, a ativação de áreas cerebrais envolvidas no vício em cocaína pode explicar os comportamentos obsessivos associados com a rejeição no amor. Um outro estudo, publicado em 2004 na revista American Journal of Psychiatry, analisou a atividade cerebral de mulheres que haviam terminado um relacionamento há menos de 4 meses. Essa atividade cerebral foi analisada enquanto as participantes pensavam no ex-parceiro. Os resultados mostraram uma atividade cerebral semelhante àquela tipicamente encontrada em estudos que investigaram momentos de grande tristeza. Esses resultados nos permitem refletir a respeito de algumas questões muito importantes. A primeira delas é a forma como nós tratamos nossos amigos e familiares que estão passando por uma dor emocional. É comum você reagir a um amigo ou amiga que está passando por um término de relacionamento com frases do tipo "deixa disso", "sai dessa", "tenta não pensar nisso". Perceba que dizer para a pessoa "deixa disso" ou "sai dessa" é um conselho péssimo, além de simplesmente inútil. Afinal, se a pessoa pudesse sair dessa, se isso estivesse em seu pleno controle, ela olharia para você e responderia: "Nossa, muito obrigado. Pronto, saí dessa. Sem o seu conselho, eu não sei o que eu ia fazer da minha vida." E é óbvio que isso não acontece. Afinal, a pessoa quer muito sair daquela situação, mas ela não consegue. Quanto a dizer "tenta não pensar nisso",
Em nosso vídeo chamado O Demônio da Perversidade, eu expliquei detalhadamente por que a tentativa de parar de pensar em algo é impossível, por que ela nunca dá certo. Eu vou colocar o link para esse vídeo também na descrição. A melhor coisa que você faz por uma pessoa que está passando por isso é dar a sua mão e o seu ombro, é estar disponível e dando apoio emocional. Afinal, como nós vimos, o cérebro da pessoa está de fato alterado. Essa é a razão pela qual ela manifesta essas emoções, sentimentos e comportamentos. E uma segunda reflexão que nós podemos fazer a respeito disso tudo é em relação àquilo que eu falei inicialmente. Se você tem o hábito de fuçar o Facebook ou o Instagram de uma pessoa com a qual você tinha um relacionamento que acabou e você sofreu muito com isso, e talvez até continue sofrendo. Se você tem o hábito de perguntar para os amigos em comum como vai a vida da pessoa, o que ela anda fazendo, ou até mesmo se você mantém conversas com essa pessoa, conversas que no fundo te incomodam, mas que ao mesmo tempo você tem muita dificuldade de colocar um basta. Se você passar por uma ou mais dessas situações, entenda que isso traz sim um prazer imediato e uma motivação imediata, mas traz também um custo maior, que é reviver em certa medida a angústia e a tristeza pela qual você passou. É tentar manter acesa a chama de algo que já se apagou. É tentar reanimar um cadáver. Nas palavras de um belíssimo poema do Chico Buarque, é como arrumar o quarto de um filho que já morreu. Os estudos sobre força de vontade, ou seja, os estudos sobre pessoas que conseguem segurar uma vontade imediata para conseguir um benefício maior no futuro, esses estudos mostram há décadas que uma das formas mais eficientes de abandonar algo que nós desejamos muito imediatamente é partir para outra. Em outras palavras, é pensar e viver outras experiências, sejam elas quais forem. Muitas vezes ocorre um certo auto-engano em relação a situações como essa que eu mencionei anteriormente. Você diz para si mesmo que não tem problema manter esses laços, que não tem nada a ver, quando na verdade, examinando friamente a situação, você perceberá que manter esses laços está te fazendo mal. E veja que coisas semelhantes acontecem, por exemplo, com uma pessoa que está com uma vida profissional muito triste. Imagine uma pessoa que não aguenta mais a sua carreira e já decidiu que precisa abandonar esse campo de trabalho para buscar algo que lhe faça feliz de fato. Apesar disso, a pessoa inventa desculpas e diz coisas como "um dia eu saio dessa", que tudo aquilo é temporário, por exemplo. O medo de dizer adeus é totalmente compreensível. Dizer adeus a uma carreira é muito difícil. O medo e a insegurança podem ser sufocantes. Dizer adeus a um amor é uma das maiores angústias pelas quais nós podemos passar. Aqueles que já passaram por isso sabem do que eu estou falando. No entanto, apesar da dor e da angústia, dizer adeus é importante. Dizer adeus é muitas vezes necessário. E dizer adeus não significa ignorar os fatos, fingir que nada está acontecendo ou que nada aconteceu. Muito pelo contrário. Dizer adeus significa enfrentar, olho no olho, a decisão de parar de investir o nosso precioso tempo e a nossa preciosa energia naquilo que já não vale mais a pena. Se for uma pessoa, é olhar nos olhos dessa pessoa e explicar que você está partindo para outra. E não procurá-la mais. E não aceitar pequenos contatos cotidianos que, no fim das contas, só te mantêm preso a algo que já não existe. É olhar no espelho e verdadeiramente admitir para si próprio que não existem certezas na vida. A única certeza é a morte. E cada dia que você passa gastando sua energia com pessoas e projetos que não valem a pena, é um dia a menos que você poderia estar investindo em ser maior e mais feliz. Então, siga em frente. Sem olhar para trás com dúvidas. Siga em frente, às vezes com dor, às vezes com um gigantesco aperto no coração. Mas apesar disso, você segue em frente motivado, porque você sabe que tudo que poderia acontecer, de bom ou de ruim com aquela pessoa ou aquele projeto, já aconteceu. E que agora você pode dar um primeiro passo. Um passo novo, curto, mas firme, rumo a uma nova vida, onde certamente você será capaz de encontrar a felicidade novamente. Como sempre, todas as referências de estudos científicos e livros que embasaram esse vídeo podem ser encontrados na descrição. Também na descrição você encontra um link para os nossos cursos, caso você deseje aprofundar os seus conhecimentos sobre as relações entre mente, cérebro e comportamento. Muitos de vocês pediram e nós resolvemos criar um grupo de WhatsApp, onde eu publicarei toda semana conteúdos diversos, como vídeos, textos e áudios com ideias e reflexões sobre o comportamento humano.
Se você quiser participar, manda um oi para esse número que está aparecendo na sua tela. Se você gostou, não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. E se você já for inscrito, você pode clicar no sininho para que você receba notificações sempre que nós postarmos um vídeo novo. Muito obrigado, um abraço e até a próxima!